Olá, você vai ver nesta edição. TCE realiza a sessão ordinária nesta terça-feira. Contrato de Cuiabá para campanhas de IPTU e dengue continua suspenso. Pleno analisa cumprimento de determinações. Para evitar dupla deliberação, TCE arquiva processo envolvendo a CESP. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza nesta terça-feira a sessão ordinária. Há previsão de análise e julgamento de cerca de 60 processos. Veja os detalhes da pauta. Entre os processos que constam na pauta da sessão ordinária, os conselheiros vão apreciar 8 homologações de medidas cautelares. Outros 8 monitoramentos estão previstos para serem analisados. Os interessados são as prefeituras de Várzea Grande, Sorriso, Colniza, Carlinda, Paranatinga, Tesouro, Nova Monte Verde e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer. 2 auditorias também constam na pauta. Uma realizada no Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Centro-Norte do Estado e a outra que teve pedido de vista pelo conselheiro interino Luiz Henrique Lima para fiscalizar a folha de pagamento da Câmara de Várzea Grande. As contas anuais de governo referentes ao exercício de 2016 da Prefeitura de Pedra Preta serão apreciadas em plenário. Na sessão anterior, o processo teve pedido de vista concedido ao conselheiro interino Moisés Maciel. Além disso, representações de natureza interna e externa, embargos de declaração e recursos também integram a pauta de julgamento. Para ter acesso à pauta de julgamento, basta acessar o portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu Sessão Plenária do lado esquerdo do site e depois em pauta de julgamento presencial. O TCE determinou a suspensão de contratos emergenciais de campanhas publicitárias que somam 4,5 milhões de reais. Entenda. Essa decisão do TCE foi tomada por meio de medida cautelar proposta em uma representação de natureza interna e que foi aberta para apurar suposta ocorrência de ilegalidade nos procedimentos de dispensa de licitação 7 e 8 de 2019, realizados pela Secretaria de Inovação e Comunicação de Cuiabá. Esses processos visavam a contratação de serviços de publicidade para a realização de campanhas, respectivamente de arrecadação do IPTU e de combate à dengue, e somavam pouco mais de 4,5 milhões de reais. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, a legislação só permite o uso das contratações diretas em situações excepcionais, previstas para atender caso emergencial ou de calamidade pública, cenários não identificados nessas 2 dispensas de licitação. O relator do processo ainda questionou a motivação da referida secretaria de não promover as 2 campanhas com parte dos 35 milhões de reais já estimados em uma concorrência pública de 2018, realizada justamente para a contratação de serviços de publicidade. Sobressalta aos olhos que as campanhas publicitárias de arrecadação de IPTU e de combate à dengue nada têm de eventuais, porquanto são sabidamente recorrentes na administração municipal, razão pela qual se questiona o porquê de estarem sendo contratadas diretamente e não por meio da concorrência pública 23/2018, que inclusive fora formalizada para contratar serviços de publicidade com amplo escopo, a dizer do valor da contratação estimada em 35 milhões. Diante disso, o relator do processo votou pela homologação da medida cautelar, determinando que a Secretaria suspenda a execução dos contratos ligados às referidas campanhas publicitárias, que se abstenha de promover quaisquer pagamentos referentes a esses instrumentos e ainda pela aplicação de multa diária aos responsáveis, caso haja descumprimento dessas determinações. Esse posicionamento foi acolhido por unanimidade pelo Pleno do TCE. A Prefeitura de Glória do Oeste cumpriu determinação imposta pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e implantou
a planta genérica de valores do município. Na mesma sessão, Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou mais 3 monitoramentos de relatoria do conselheiro interino João Batista Camargo. Acompanhe os resultados da análise desses processos. O monitoramento foi instaurado com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações constantes no Acórdão número 361 de 2017, que impôs à Prefeitura de Glória do Oeste a implantação de planta genérica de valores e elaboração de um plano para essa determinação. No julgamento do monitoramento, foi constatado o cumprimento da determinação. Voto no sentido de declarar cumpridas as determinações constantes no Acórdão número 361 de 2017, Tribunal Pleno. É a síntese do voto. Em outro monitoramento, também ficou constatado que a Prefeitura de Pontes e Lacerda cumpriu determinação do Tribunal de Contas e implantou a planta genérica de valores. No voto do relator emitido em plenário, foi expedida a recomendação para que o atual prefeito ou quem lhe suceder revise a planta genérica de valores até o final deste ano. Outro monitoramento, também de relatoria do conselheiro interino João Batista Camargo, avaliou a previsão, o lançamento, a arrecadação, as isenções, as imunidades e a contabilização do imposto predial e territorial urbano no município. Na análise do processo, foi constatado o cumprimento das determinações. Já a Prefeitura de Cocalinho não atendeu às determinações do TCE. Em processo de monitoramento instaurado pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações, no sentido que atualize a planta genérica de valores, foi verificado o descumprimento do Executivo Municipal. Voto pela constatação de descumprimentos das determinações 1 e 2, contidas no tópico 1, alíneas C e D do Acórdão número 361 de 2017, Tribunal Pleno, e discordando do Ministério Público de Contas, no parecer original proferido nos autos, com aplicação de multa no total de 22 UPFs, 11 UPFs para cada descumprimento. A prefeita, a senhora Dalva Maria de Lima Pérez, e pela renovação das determinações. Foi determinado ainda que a prefeita do município efetue o encaminhamento de cronograma para o cumprimento das determinações exaradas no acórdão no prazo improrrogável de 90 dias, a contar da data de publicação desta decisão, sob pena de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de decisão deste tribunal. O Tribunal de Contas de Mato Grosso arquivou o processo de monitoramento envolvendo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Veja. Esse monitoramento foi realizado na Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso com o objetivo de analisar o cumprimento de um acórdão de 2015 do Tribunal Pleno. Era necessário observar a aplicação mínima de 50% do produto da arrecadação das taxas de segurança pública, TASEG, e de segurança contra incêndio, TASIM, nas unidades operacionais de execução em que foram geradas as receitas, como determina o artigo 16 do Decreto número 2063, de 2009. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, como a irregularidade apontada já está sendo tratada nas contas anuais de gestão de 2017, sugeriu então o arquivamento deste processo de monitoramento sem resolução de mérito, a fim de não incorrer em dupla deliberação. Voto no sentido de conhecer o presente monitoramento e arquivá-lo sem julgamento do mérito, pelas razões expostas na íntegra. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tca.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!